Imagina um professor de química extremamente frustrado com a sua vida, quando ele percebe que ele, com dificuldades financeiras, dando aula para uma escola de ensino médio pela manhã e tendo que trabalhar num posto de gasolina de tarde para complementar a renda dele, né? E ele percebe que, com ideias que ele teve no passado, um grande amigo dele ficou milionário, né? E ele, super inteligente, não conseguiu deslanchar do ponto de vista financeiro. E aí, um belo dia, ele recebe um diagnóstico de um câncer de pulmão. E ele teria poucos meses de vida. Ele resolve que vai fazer o que for preciso para deixar para o seu filho, para sua esposa, condições financeiras um pouco melhores. E aí ele resolve produzir anfetamina, mas não qualquer anfetamina, ele quer fazer a melhor anfetamina da cidade. Essa é a história do Breaking Bad, um seriado genial que tem há bastante tempo já no Netflix. Bom, acontece que no segundo episódio da primeira temporada tem uma cena que é fantástica, né? O professor White, que é esse professor de química, ele está negociando as primeiras anfetaminas que ele produziu com 2 traficantes. E ele percebe que os traficantes iam querer pegar a receita dele, né, daquela melhor anfetamina da cidade, e iam matar ele. E aí ele, ensinando a tal da receita, faz uma reação química, ele é muito inteligente, coloca a máscara na hora, e a reação produz um gás mortal. Um dos traficantes morre, mas o outro não. E ele leva esse segundo traficante para o porão da sua casa. E aí vejam o dilema que o professor White, esse professor de química, se encontra. Ele não pode simplesmente pegar uma arma e matar esse cara a sangue frio. Ele não é um assassino a sangue frio, né? Ele é um cara do bem, trabalhou a vida inteira, ralou para cuidar da família, né? Ficaria assim, né, uma história muito incongruente se o diretor fizesse isso, ele pegar uma arma e matar esse cara de qualquer jeito. Então o diretor precisa pensar de uma forma de legalizar, digamos assim, aquela morte, né? De tornar um ato legítimo do professor de química aquele assassinato. Ele não está mais como na primeira morte, no calor da hora, era vida ou morte, ou ele matava ou ele morria. Agora não, o traficante está no seu porão, ele levou esse traficante para o porão da sua casa e amarrou esse cara num pilar. Então esse cara não é mais risco nenhum para ele. Como que ele vai matar esse cara a sangue frio? Bom, o diretor tem uma ideia genial. O professor White fica com pena daquele cara, resolve fazer um sanduíche para ele. Mas ele sabe que ele não pode soltar esse cara mais. Esse cara, se ele for solto, ele é um traficante perigosíssimo. Ele vai matar não só o Sr. White, mas a família inteira dele. E o Sr. White sabe disso. Então ele vai para a cozinha, faz um sanduíche, bota num prato. Quando ele está descendo no porão, ele tem um mal-estar, né? Ele é um senhor já com certa idade, ele tem um câncer de pulmão, ele tem um mal-estar e ele desmaia. E quando ele desmaia, o prato cai, é um prato de porcelana, e quebra no chão. Em seguida ele já acorda, recobra a consciência, junta os cacos daquele prato, entrega o sanduíche para o traficante e volta para a cozinha para botar no lixo aqueles cacos de vidro, né, de porcelana daquele prato. Mas ele tem um insight, ele percebe que tem algo estranho. Ele se senta na mesa e ele monta aqueles cacos de porcelana para formar de novo o prato, e ele percebe que ficou faltando exatamente uma peça de porcelana que tem o formato de uma faca. E aí ele vai legitimar aquela morte, né? Ele percebendo que o cara tá armado e que vai matar ele, se for solto, ele não tem como soltar, ele vai por trás do cara e o enforca. Bom, vocês vejam que essa cena precisou ser construída, né? Às vezes, para a gente transmitir aquilo que a gente quer, o caminho mais fácil e óbvio não é o melhor caminho. Em um processo judicial, principalmente nos processos de alta complexidade, principalmente nos processos de erro médico, a gente está ali jogando um jogo de xadrez,
né? O perito que tiver repertório, que já tiver visto esses processos várias vezes, ele vai ter muito mais condições de encontrar estas deixas, né? Estas pegadinhas que ficam nos processos, que estão lá no laudo do perito, para montar esse prato e perceber aonde que está o problema daquela cena, aonde que está o problema daquele processo. E aí a gente com muito mais facilidade consegue desmontar aquela tese. Tá? Então eu deixo aqui a sugestão para quem está enfrentando processos de suposto erro médico. Entre em contato com bons colegas peritos que estejam habituados a processos assim, que já tenham visto essas cenas várias vezes, que identifiquem com facilidade, que tenham um repertório para perceber estas camadas que tem nos processos judiciais. Tá bom? Fico aqui totalmente à disposição. Valeu, pessoal!